E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, prepara o teu coração que eu vou trazer todos os detalhes do que aconteceu no Continental das Américas, lá em Medellín, na Colômbia, que acabou ontem. Como vocês viram, ontem a gente soltou uma partida do Faustino Ouro e hoje a gente vai soltar mais uma, porque algo histórico, inacreditável, aconteceu no Continental em relação ao gênio argentino de apenas 10 anos de idade, que é conhecido como o Messi do xadrez. O Faustino, que vem ganhando próximo de 50 pontos de rating no Continental e também conquistou a segunda norma de Messi internacional dele nesse torneio. Vou trazer uma das partidas mais impactantes do Faustino na última rodada, tá? Vou trazer também algumas informações no final do vídeo em relação aos resultados, tá? Como foram os brasileiros, como foi o Faustino, quem ganhou o Continental. E uma informação que muita gente não tá sabendo, saiu de forma oficial ontem no Instagram do Sup, saiu no Instagram da Júlia também. Muita gente não tava sabendo, mas muitos jogadores, incluindo o Sup e outros jogadores que estavam jogando o Continental em Medellín, eles foram acometidos por uma virose terrível, tá? Que fez ali as 4 ou 3 últimas rodadas, muitos desses jogadores, como foi o caso do Sup, jogaram as partidas com febre. Então muita gente tava na dúvida de alguns empates mais rápidos que aconteceram ali. Foi justamente por esse motivo. O Sup fez a postagem esclarecendo tudo no Instagram dele. É uma lástima, porque um torneio de alto nível como esse, se tu pega uma virose e febre, não tem realmente como fazer um bom desempenho, porque é um torneio, como eu falei, de altíssimo nível. Tu joga sempre no teu limite, qualquer probleminha vai fazer a tua performance cair. Agora, nesse vídeo, eu vou trazer a história que está sendo escrita diante dos nossos olhos em relação ao gênio argentino que vem chocando o mundo. Como vocês sabem, o Faustino Ouro é o mestre feed mais jovem da história do xadrez e nesse momento ele conquistou a segunda norma de mestre internacional dele no Continental e pode também, que sai num próximo torneio, se tornar o mestre internacional também mais jovem de todos os tempos. É como eu disse, é a história do xadrez sendo escrita diante dos nossos olhos com esse prodígio inesquecível que é o Faustino Ouro. Hoje eu vou trazer a última rodada do Faustino no Continental das Américas e ele jogou contra o fortíssimo e terrível grande mestre uruguaio Jorge Meyer, que era o segundo pré-ranqueado no Continental, um jogador com mais de 2.600 de rating, já foi próximo de 2.700 de rating, o Meyer. O Meyer nessa partida jogava de pretas e ele botou uma francesa. Agora, eu preciso esclarecer, o Jorge Meyer é um dos maiores especialistas de francesa, pois que já existiu nesse mundo. Vamos ver o que aconteceu nessa partida da última rodada, mas eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à luta, que o xadrez e o Continental sempre serão agora. E antes de eu para essa partida inacreditável, eu quero apresentar para vocês a Manual. É uma parceira do canal e referência no tratamento contra a calvície. A Manual desafia a ideia desatualizada de que homens reais não se cuidam. A Manual quer juntar forças para fomentar o diálogo sobre autocuidado e a busca por ajuda especializada para problemas de saúde. O melhor dia para começar a tratar a calvície tá entre a letra G e K no teu teclado. Fica de olho que eu vou te apresentar a Manual e os seus produtos. E olha só, a embalagem da Manual, ela vem super discreta e o melhor de tudo, o frete do envio, ele é grátis. E o tratamento é comprovado e personalizado, feito por uma equipe médica de forma ilimitada. E o tratamento da Manual não funciona só para quem já tá calvo, ele funciona também no princípio da calvície, como vocês sabem, talvez o meu caso. E é muito importante que o tratamento ele seja contínuo e os resultados costumam ser mais visíveis a partir do 4º mês de tratamento. Então, se tu ficou interessado, é só clicar no link que tá aqui na descrição e colocando o cupom do canal MATES40, tu ganha ainda 40% de desconto na compra do primeiro pedido. Agora, corre lá, que é tudo por tempo limitado. Isso não pode ser mal, jamais. Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós e de branca, viu? O Messi do xadrez Faustino Ouro contra Jorge Meyer. E o Faustino é um jogador de quê? Equatrino, favorito de Bob Fischer. E tá lá, o Meyer colocou a francesa dele. Agora, qual variante joga o Faustino? Aqui tem várias. Tu pode entrar na variante das trocas, pode entrar na clássica, a Tarrasch, mas o Faustino jogou a do avanço, que inclusive é uma variante que eu gosto muito de jogar também de brancas. Agora, vamos ver como o Meyer vai seguir jogando. Ele é especialista em todos os detalhes da francesa. Ele jogou C5, começa agora a botar pressão no peão de D4, é normal. C3 jogou o Faustino, cavalo C6, cavalo F3 e aqui o Meyer já não joga o lance mais jogado, que é o lance dama B6.
ele já começa a tentar pegar o garoto, entendeu? Dá um nó ali no Faustino, ele jogou o lance bispo D7, que é o lance número 2, mais jogado nessa posição, mas já traz algumas diferenças em relação ao lance principal. Bom, o Faustino já mostrou o conhecimento dele de aberturas, porque é que ele joga bispo E2, que é o fino. Vejam lá, muito mais natural parece o lance bispo D3, onde o bispo fica muito mais ativo, mas aqui tu já consegue se colocar em problemas e rápido. Vejam que interessante, porque agora as pretas podem trocar em D4 e jogar o dama B6, e aqui teve uma alteração na ordem natural dos lances, porque agora o bispo já tá em D7, então surge realmente uma ameaça de tomar o peãozinho de D4. Em muitas linhas tu poderia ignorar isso fazendo roque, só que aqui, nessa posição não, porque tem aquelas linhas quando o bispo das pretas não tá em D7, tu leva um cheque e perde a dama. Mas aqui isso não acontece, olha que interessante. Então, o lance dama B6 já colocaria problemas. E aqui, claro, se tu jogar um lance como o bispo C2, tu já se complicou, porque tu leva cavalo B4 e tá perdendo o bispo de casas claras. Porque se tu tentar manter o bispo no jogo, tu leva o lance dama 6 e não pode rocar. E tá levando o cavalo D3 aqui, pô, já vai quase que tudo por água abaixo e rápido. É um golpe bem famoso da francesa, tá claro? Que é um golpe um pouco mais sofisticado, tem que dar uma aprofundada ali no teu estudo da francesa, mas o Faustino mostrou que estava preparado para essa armadilha e colocou esse fortíssimo grande mestre uruguaio de 2.600. Bom, ele jogou bispo E2, que é o fino. Agora cavalinho E7 segue o desenvolvimento, as pretas vão mandar o cavalo para F5 para pressionar o peão de D4. Roque jogou o Faustino, vem a troca. E depois do lance cavalo F5, o Faustino segue desenvolvendo também o cavalo por C3. Torre C8 jogou o Meyer. E aqui o Faustino, ele jogou o fino da vez. Muito preparado, assustadora a preparação do Faustino. Ele jogou o melhor lance nessa posição, que é o lance bispo G5. Esse lance provoca o lance que o Meyer jogou, que é o lance dama B6. E observe que agora 3 peças das pretas pressionam o peão de D4, além da pressão também no peão de B2. Como defender? Parece até que o Faustino errou. Mas não, tá tudo certinho, ele jogou o lance cavalo A4, porque agora a dama não pode tomar o peão de D4 direto, porque a ordem das capturas faz diferença. Pra tu ganhar esse peão, tem que tomar de cavalo primeiro, porque tem um cavalo defendendo em D4, então ele tirou a dama pra 5, e agora o Faustino volta o bispo pra D2, dando um totó na dama, provocando o retorno da dama pra casa de origem. Claro, o Meyer também estava preparado, ele não entrou nisso, ele seguiu desenvolvendo, cobriu de bispo, vem a troca dos bispos, e agora, de novo, a pressão no peão de D4. O Faustino, de novo, jogou o fino, que é o lance A3. Tu não pode tomar de dama, porque, de novo, a ordem das capturas é importante. O Meyer aqui voltou a dama para E7 e agora o Faustino voltou o cavalo para C3. Tudo isso para tirar a pressão que as pretas iam criar ali no peão de D4. Vejam que agora a dama tá em E7. Já não tá mais em B6. Então, toda a ideia do bispo G5 é para não se complicar em relação ao peão de D4. Então uma ideia muito fina. Ainda tem esse tema, muita gente pode ter dúvida nessa posição, por que o Faustino não joga cavalo C5, parece muito mais otimista. O problema aqui é que tu leva esse golpe tático, lá tu perde o peão de D4, e se tu tomar de cavalo, cai o cavalo aqui. Tu não pode tomar de dama, porque o cavalo tá defendendo, se tomar em D7, vem a troca com cheque, bispo por, e aqui tu perdeu um peão muito importante, que é o peão de D4, E5 tá fraco também, tu já se complica. Então o Faustino jogou perfeito. Perfeita toda a parte da abertura, jogou cavalo C3 e a dama do Meyer tá lá na casa de E7. Bom, primeira etapa, observe que o Meyer jogou tudo ao toque, ele já conhecia uma preparação altíssima, claro, ele é um especialista nisso aqui. O Meyer agora controlou os saltos do cavalo para B5, que pode entrar na casa de D6 em algum momento, dama D2, roque, torre D1, e aqui é um momento muito importante e crítico dessa posição. Por quê? O lance mais natural para as pretas é a ruptura típica com F6, o Meyer sabe disso. Só que aqui ele não jogou, ele jogou um plano alternativo que é cavalo A7, a ideia é trocar o bispo mal da francesa, tentar trocar esse bispo ou pelo bispo de E2 ou pelo cavalo de C3. Agora, antes de entrar nesse detalhe da partida, por que o Meyer não pode jogar F6? Porque a ordem que o Faustino escolheu de lance foi assustadoramente precisa, tá? Porque observem que esse lance aqui, as pretas perdem o contato da dama com a casa de H4. E tu leva um golpe típico que tu vê na Caro-Kann, vê na francesa, que é esse G4. E o cavalo não tem pra onde saltar direito, olha lá. Porque agora tu não tem mais cavalo H4, que seria a resposta mais normal pras pretas aqui, porque o peão em F6 interrompe o contato da dama. Tu tem que voltar o cavalo pra H6 e aqui tu vai ficar muito pior depois da tomada em F6. Porque se tu tomar de peão, perde o cavalo. E se tomar de torre ou de dama, tu tá levando esse garfo e a posição já se complicou muito para as pretas que vão perder material. Então vejam como o Faustino conseguiu botar problemas pro Meyer
na francesa, a maior especialidade do uruguaio. Bom, o Meyer jogou cavalo A7, é uma ideia interessante também, e o Faustino agora bispo D3, ele traz o bispo pra uma casa, pra diagonal mais ativa, e bispo B5 tá lá, o plano desse monstro uruguaio, trocando aqui o bispo mal da francesa. Claro que o Faustino não precisa dar o bispo bom dele, ele tomou de cavalo, e depois de cavalo pôr, o Faustininho aqui percebeu que a ameaça do Meyer é tomar o peão de D4, e ele defendeu com o lance dama F4, que de novo é um lance fino. Ele não só defende o peão de D4, como de novo reforça o salto das pretas para cavalo H4. Então, para não deixar simplificar o cavalo de F3, que é um zagueiro do rei das brancas. Aqui, o Faustino também queria ameaça de ganhar um peão, então o Meyer defendeu com dama D7. Observem que um lance como G6 tu já se complica também, porque enfraquece muito as casas escuras. Eu tenho a ideia de tomar aqui dama H6, cavalo G5, mates chegando à linha H7, é muito difícil de jogar, então não seria um bom lance. O Meyer aqui, ele simplesmente defendeu de dama, o ponto de F5, e agora o Faustino jogou H4, ele começa uma avalanche, uma expansão aqui no flanco do rei, uma ideia mais agressiva. O Meyer jogou o lance H6 e agora H5, fixando a estrutura das pretas no flanco do rei, criando algumas ideias de ataque no futuro. Por exemplo, voltar o bispo, trazer a dama para D3, botar o estilingão na diagonal e jogar G4, já que com o peão em H5 tu perde a defesa natural, que é o lance G6. Vejam qual a profundidade do xadrez do Messi. É terrível, Messi do xadrez. É uma coisa inacreditável isso daqui. Bom, o Meyer, ele nesse momento jogou o cavalo em E7, já defendendo a ideia do G4, G5 podia estar na manga também. Torre 1 jogou o Faustininho e agora a cavalo A7 tentando reciclar esse cavalo de volta para a partida aqui uruguaio. Bom, o Faustino nesse momento, ele joga o lance cavalo H2, que bota muitos problemas para a posição das pretas. Por quê? O flanco do rei tá todo fechado, ele tá ameaçando o cavalo G4 e daqui a pouco cavalo H6. Olha lá, o poder do bispo, a torre que veio para E1 agora, que ele recém jogou pra torre E3, torre G3, tu vai levar mate aqui. Então o uruguaio, mais uma vez, tem que começar a antecipar essas ideias de ataque. Ele vai trazendo aquele cavalo lá do flanco da dama pro jogo, cavalo G4 jogou o Faustino e agora cavalo F5 jogou o Meyer, já desesperado para defender esse ponto de H6 aqui. Nesse momento, o Faustino, claro, o Meyer também tá ameaçando ganhar de novo o peão de D4, o velho drama da francesa para as brancas. O Faustino defendeu de torre o peãozinho central e nesse momento, Jorge Meyer comete uma imprecisão que parece inclusive um lance natural, que é cavalo E7 reforçando qualquer tema que possa surgir aqui no ponto de F5, mas nessa posição o Faustino detectou um lance brilhante aqui. Pô, aqui começa arte, genialidade. O Faustino nesse momento jogou uma bomba pra cima do uruguaio, que foi o lance cavalo F6. Isso aqui é de cair da cadeira. Sabem que é um sacrifício de peça, não tem como tu recusar, porque tu tá perdendo a dama. Então o cheque tá perdendo a dama. É forçado a tomar aqui, e agora o Faustino retoma de peão, e o que ele argumenta é o que o peão de F6 é um verdadeiro monstro nessa posição. Olha lá, ele ameaça ganhar a peça de volta, além de estourar aqui o rei das pretas, e o Meyer falou o cavalo vem pra G6 se quer tomar, pois que tome. Primeiro, Rafael, por que ele simplesmente não ficou com material a mais? Cavalo C6, tu perde o jogo de maneira forçada, porque agora tu leva bispo F5 quando retoma, dama G3, e tira o rei pra onde tu tirar, tu vai levar mate com dama G7. Então vejam como o Faustino botou problemas pra um jogador de 2.600. Isso aqui é coisa rara, hein? Isso aqui é coisa rara. O Meyer aqui jogou um lance muito inteligente, que é o lance cavalo G6, porque a peça vai cair, mas a ideia do Meyer é que depois que o Faustino toma aqui, ele retoma de peão, a dama dele tá guardando a 7ª fila contra várias ideias de ataque que possam surgir, né? Com esse peãozinho F6, mas a ideia também é que ele também tá ameaçando recuperar, de eliminar o peão de F6. O Faustino seguiu no fino do fino. Ele tomou o cavalo em F5. Agora, torre toma F6 jogado pelo Meyer, porque agora o bispo tá cravado, ele vai recuperar essa peça, mas o Faustino de novo acertou o fino da vez, que é bispo toma E6 cheque. O bispo cai, mas cai atirando. Bom, o uruguaio não pode recusar isso daqui, a torre dele tá solta, então ele tomou em E6 e agora o Faustino arrebata o peão de H6 e no final das contas que sobra um rei aos frangalhos. Como isso aconteceu? Vejam que tudo isso não foi assim, chute de lance, teve muito estudo aqui, da abertura do meio jogo, reconheceu o melhor plano, coisa terrível. Bom, nesse momento, o Meyer vai precisar botar problemas, então ele passa a torre pra 7ª fila, e o Faustino agora troca em E6 de novo, é o lance fino, e joga a torre D3 e tá claríssimo. Ele vem, pro mate, ó lá, a torre vai ficar super ativa, o rei tá exposto.
Aqui é um momento muito importante do jogo, porque nesse momento o Meyer tomou em B2. Rafael, ele não podia jogar mais ativo contra o rei das brancas. Pô, tu não tem o lance torre C1. A dama tá guardando. O que tu pode tentar argumentar é que tu pode tentar se infiltrar com a dama, torre C1, e tentar jogar mais pra cima. O problema desse lance é que não vai dar tempo de tu chegar no rei das brancas, porque eu tomo aqui, e agora pra onde tu tirar o teu rei, a torre tá entrando e vai levar mate, tá? É uma questão matemática. Não tem como salvar entrando nessa variante. O Meyer com certeza queria alguma coisa positiva aqui de ataque, mas não tinha nada pra fazer. Ele tomou em B2 e agora o Faustino jogou aqui torre H3 e cuidado, né? Porque agora ele que vai pro mate. O Meyer jogou torre B1, rei H2, dama D6 e de novo um momento muito importante, crítico do jogo. O Faustino tem e apenas um lance nessa posição. Como tu jogaria nesse momento? Fica de olho como o Faustino jogou. Ele jogou o fino e brilhante F4. Esse lance tem várias ideias, tá? Observe que o lance mais natural é jogar G3. Só que aqui escapa a partida das brancas. Aqui a posição fica equilibrada. Porque tu leva a dama F6, guarda a casa de H8 contra o ataque das brancas, e além disso cria um contra-ataque no peão de F2. E se tu defende de rei, tu leva a torre B3, e eu tô, inclusive, tentando jogar pelo ataque aqui de pretas, porque eu ameaço dama F3, e cuidado que tu pode acabar levando um mate em algum momento com torre B1. Então o Faustino, ele encontrou o fino F4. Observe que esse lance também tem mais uma ideia. A torre fica correndo pela terceira fila. Vai ser importante essa mobilidade da torre, coisa que tu não teria com o lance G3. A torre não tá mais correndo pela terceira horizontal, mas o F4 permite toda essa mobilidade. O Meyer aqui jogou o lance dama F6, controlando a casa de H8 contra a entrada das brancas, só que agora o Faustino passa a torre pro outro lado. Olha lá, a fineza. Tu não tem cheque pra jogar aqui de pretas, e o Faustino tá entrando, invadindo a posição, o rei tá exposto. O Meyer segurou a entrada na torre na sétima, mas o Faustino jogou torre C8, e depois de F7, o gênio argentino finaliza de maneira elegante com o lance torre C7, olha lá, sacrificando a torre. E aqui o uruguaio abandonou essa partida impressionante. Não tem outra palavra pra definir, senão impressionante. Sabem que tu não pode tomar a torre, porque tu leva esse cheque e perde a dama. Já cai o jogo todo. E outra, tu não tem como se salvar com o rei, por exemplo. Se tu jogar o lance rei E6, eu tô tomando aqui com mate. Se jogar rei F6, vai levar mate também. Se voltar, tá levando mate pra tudo quanto é lugar, com a dama entrando na sétima fila. Rei F6, tu leva mate do mesmo jeito, de maneira forçada. O gênio argentino tá terrível. E tá no ar a pressão dessa play inesquecível. Sabe lá, o Faustino jogou como uma máquina. Próximo de 97% de pressão com 3 lances brilhantes. Isso contra um grande mestre tão terrível como é o Jorge Meyer. O primeiro brilhante tá no ar, o segundo bispo toma E6 e, claro, arrebatando com elegância, torre C7 fecha o terceiro brilhante. Vamos ver como foi o resultado do Continental. O grande campeão do Continental foi o colombiano Roberto Garcia, torneiaço, terminando 1 ponto na frente do segundo colocado, que foi o Xiong, Cristóbal em terceiro e o Kirk na quarta colocação, ganhando aí as 4 vagas para a Copa do Mundo. Destaque muito especial pro Faustino Ouro, que fica na 8ª colocação, 14 anos, e fechando aí com 8 pontos e meio. Lembrando, ele acabou entregando os empates aí onde ele estava melhor, claro, a malandragem, os grandes mestres deram uma enrolada no garoto, que podia ter sido campeão do torneio continental, o Faustininho, que ganhou a segunda norma dele de MI, além de próximo de 50 pontos de rate, já vai saltando para quase 2.400. Rafael, e como foram os brazucas? Tá lá. O Sup fica na 12ª colocação com 8 pontos. Apesar de todos os pesares, a virose, a febre, que pegou vários jogadores lá, foi um bom desempenho ainda no fim das contas em relação a toda essa situação. 12ª colocação pro Sup. Mais abaixo aqui nós temos o Fear, que ficou com 7 pontos. Também, o Fear também teve esses problemas da virose lá, tá? Pegou os jogadores, mas foi terrível. O Iago também fecha com 7 pontos. Um pouquinho mais abaixo aqui, fechando a brazucada, temos a Julinha Alboredo, que fecha com 6 pontos e meio. E o Álvaro Aranha também fecha aqui com 6 pontos. O Aranha na posição 130, fechando o Continental, a colocação dos brasileiros e jogadores que vão aí pra Copa do Mundo. Ficamos de olho nos próximos eventos. Se tu gostou da análise, curtiu a cobertura, não esquece de likear e até os próximos vídeos.